Ah, deu certo. Bom dia. Agora sim deu. Eu falei, uai, não estava aparecendo você aqui para mim? Não, eu estava te procurando, não estava. Eu falei, onde está? Que bom que você está aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, a Gislene, a sua irmã, a Bom desafiadora. dia. Sejam muito Verdade. bem-vindos. Estamos felizes que vocês estão aqui. Bem-vindos a mais um Café Terapêutico. Aqui nós compartilhamos momentos de reflexões, momentos de superações, em que nossas desafiadas passaram, né, por momentos difíceis, mas momentos esses que foram superados ou estão sendo superados com a ajuda de Cristo. E eu estou muito feliz, Wanda, que você topou esse desafio de estar aqui conosco hoje. Eu conheci a Wanda, eu era pequenininha, bem Meu Deus. pequenina, né? Não fala isso, você denuncia a minha idade, menina. Não, de jeito nenhum. Eu falo, você, sua irmã, parece que vocês entraram no formal, né? Porque eu Ah, cresci e vocês permaneceram com o mesmo rostinho. E nos conhecemos, na verdade, a Wanda era amiga da minha mãe, né? A gente se conheceu na cidade de Araçatuba, verdade. terra quente. Muito. E é o que eu falo, né? O céu, ele marca encontros incríveis. Hoje nos reconectou, né? E estamos aqui nessa live. E eu estou podendo te rever novamente, estou muito feliz. Você está residindo na cidade de, eu não lembro a Ponta Grossa. Gislene, Ponta Ponta Grossa, Grossa, Paraná. Paraná. Tá frio aí? Hoje não. Hoje está bem gostoso. Ó, Ah, tô sem blusa. é. Paraná. Nossa, eu estou muito feliz, Wanda, que Que bom. você conseguiu estar aqui conectada com a gente. Eu vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Bem-vindo para quem está chegando. Vou deixar que você se apresente e conte um pouco mais para nós, né, sobre este momento que você viveu e passou com a ajuda de Cristo, porque eu estou curiosa para saber sobre a sua história. Que bom, que bom. Ah, então tá bom. Se eu tenho essa liberdade de falar é comigo mesmo. Amém! Ah, É seu tempo agora. tá bom, então. Obrigada por esse. Minha irmã me desafiou, né? Então É, vamos lá, né? não tem como voltar atrás. Não tem como correr, né? Bom dia a todos, né? Meu nome é Wanda, moro aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Morei em Araçatuba por muitos anos, né? Mas fazem 21 anos que eu estou morando em Ponta Grossa. Meu marido veio trabalhar aqui e, e Deus nos trouxe para cá, né? Deus tinha um propósito para nós aqui e tem sido uma bênção a nossa vida aqui. Trabalhamos, frequentamos a Igreja Cristã Presbiteriana, fazemos parte da igreja do pastor Nelson Braido, né? Hoje é a filha dele que é pastora, presidente da igreja, a pastora Sueli Rodrigo, e tem sido um prazer muito grande servir ali. Nós servimos, trabalhamos como professores da escola ministerial, somos líderes de célula, temos uma equipe bem grande já de discípulos, e tem sido um prazer muito grande, né? Sou Mas discípula de quanto uma tempo você está pastora, aí, então, Wanda? 21 anos. 21 anos, nossa, faz bastante 20. tempo, né? Aham. A minha filha veio para cá, ela tinha nem 2 aninhos ainda, né? Hoje ela está com 23, 21 anos. Que nós fez agora, em julho, fez 21 anos que a gente está aqui. Né? E tem sido muito bom, né? Fizemos amigos, pastores amigos, e tem sido uma bênção mesmo na nossa vida espiritual, financeira, material. Deus tem nos abençoado grandemente, né? Mas, então, deixa eu me apresentar, né? Meu marido chama Rubem, né? Eu tenho 2 filhos já casados, minha nora Bruna, meu genro Vitor, né? Minha filha Isabela e o meu filho Caio. O Caio mora em Curitiba, minha filha mora aqui, né? São também uma bênção na nossa vida. E
E aí a nossa vida para cá, né, muito nova, muito longe da família, foi bem sofrido, né, principalmente no início. Depois você vai acostumando, você vai conhecendo amigos, então vai facilitando um pouco mais a sua estada aqui nesse lugar. Eu falo assim, Érica, ter amigos é tudo de bom, né? Faz parte da nossa vida, família. E quando a gente veio para cá, a gente não conhecia absolutamente ninguém, ninguém. E nós oramos para que o Senhor nos conduzisse a uma igreja que fosse realmente uma bênção para a nossa vida. A gente não queria em qualquer lugar, a gente queria uma igreja onde realmente Cristo fosse o centro, né? Que fosse uma cobertura espiritual muito boa, né, para nós, pastores íntegros, né? Daquela honestos, íntegros, temente a Deus. E o Senhor nos conduziu então a esta igreja ali, e a gente começou a frequentar, e logo a gente começou a se envolver, a trabalhar ali na igreja. Mas no ano de 2004, precisamente, a gente vai lembrando, né, de detalhes, que nós estávamos em Araçatuba, passeando em novembro, no feriado de novembro, acredito que é dia 15 de novembro que tem o feriado ali, e nós tínhamos ido para Araçatuba ver meus pais. Na época meu pai era vivo, né, também, e ficamos ali uns dias, e no retorno, numa noite anterior a essa, a gente estava jantando na casa do meu irmão, e ali a gente conversando, tal, falando de pessoas com problema de depressão, pessoas que estavam passando por um problema de câncer. E eu lembro que, inclusive, acho que era a Ana Paula Valadão que estava passando por um problema meio, né, sei se era uma enfermidade, alguma coisa. E eu lembro que eu falei assim, olha, se essa mulher estiver passando por isso, ela vai superar porque ela é uma mulher de Deus. É uma mulher que ama o Senhor e teme o Senhor e vai dar certo. Olha isso. Na manhã seguinte, vou regressar para Ponta Grossa. Dentro do carro, eu fui arrumar o cinto, né, ali, e passei a mão no meu seio. E eu senti algo diferente. Olha que interessante. Falei, nossa, tá levantado, tô sentindo uma coisa diferente aqui. E eu ainda comentei com meu esposo, né? Eu falei, olha, tem uma coisa diferente no meu seio. Não, isso aí não é nada, isso foi uma impressão sua. E eu, então, chegamos em casa, a viagem é longa, deu umas 7 horas de viagem, 7 horas e meia de viagem. Fui direto tomar um banho, para tocar no seio, né? Eu falei, eu preciso saber o que é isso, será que é coisa da minha cabeça? Então, na hora que eu tomei banho, eu fui fazer, né, o toque dos seios, e realmente, ali, para minha surpresa, eu descobri um nódulo. E era algo já um pouquinho, né, grande ali, e aquilo me chocou, porque, na verdade, eu sempre fui de fazer o teste. É muito importante isso, mulheres aí que estão ouvindo, né, e que vão ouvir ainda essa live, a importância do toque, de você se tocar, sempre fazer, né, o toque ali para você ver se você não tem nada de diferente no seu corpo. E ali, então, no outro dia eu liguei para minha médica, já marquei uma consulta, e ali começou, né, a via sacra, vamos dizer assim, né, porque a gente sabe que essa doença, infelizmente, ela vem acompanhada de muito sofrimento, tanto para você quanto para sua família também, e para aqueles que estão ao seu redor. E, e ali eu comecei, fiz exames, né, e realmente foi detectado ali um tumor no seio, né, e era maligno. Mas antes de eu continuar essa história aqui, eu, durante esses 2 anos que nós estávamos antecedente a essa situação, o Senhor, a gente começou a trabalhar com um grupo de adolescentes da igreja, cumprindo uma promessa que o Senhor tinha dito, que nós iríamos para um lugar e nós trabalharíamos com adolescentes. Então, nós chegamos aqui e o Senhor cumpriu essa promessa. E a gente estava trabalhando ali com eles, e nós tínhamos um período semanal de jejum e oração com as amigas. E naquele período que antecedeu todas essas coisas, ali uns meses antes,
o Senhor me acordava pela madrugada, e todas as vezes que eu acordava, do nada, assim, o Senhor me trazia versículos. Eu acordava falando versículos. E eu quero ler, se você me permite, três Claro. versículos aqui. Eu trago a Bíblia também de café terapêutico e sempre falo para as convidadas e os convidados também trazerem, né? Ah, tá, isso é ótimo, né? Porque a gente fala no que realmente a gente está vivendo. No Salmos 18, versículo 1 e 2, eu acordava assim, ó. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então eu acordava assim, saltando essas palavras da minha boca, Salmos 18, versículo 1 e o segundo, saltava esses textos. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha torre alta. E Salmos também 28, versículo 6, era outro texto que também saltava nos meus lábios quando eu acordava. Fala assim: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia e dele recebo ajuda. Eu acordava assim, e foram vários meses, e tem mais um aqui que eu quero falar também, que é o Salmos 28, 6 eu li. O 27, 1 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? E outros textos que o Senhor foi colocando no meu coração. E aquilo vinha gerando força, vinha gerando ânimo. E de repente eu comecei a perguntar para o Senhor. Isso não foi um dia ou dois. Foi alguns meses que antecederam tudo isso. E eu acordava louvando, adorando e alguma coisa dentro de mim falava, me preparava para algo que ia acontecer. E eu perguntei para o Senhor, realmente, eu falei: Senhor, ah, o que vai acontecer? O que o Senhor está preparando para mim? Porque por que que eu tenho acordado dessa forma? Por que que está acontecendo isso? Porque não é normal, né? Assim, você, não sei, foi 2 meses, assim, eu acordava e adorando e louvando o Senhor com textos, assim, que vinha me preparando para algo. Eu até comentei com umas amigas minhas naquele período, e eu falei: alguma coisa vai acontecer. E de fato, né, nesse dia, quando eu voltei de Araçatuba e começou uma via sacra na minha vida, que eu descobri que eu estava com câncer. E aquilo eu falei assim: Senhor, então vamos lá. E quando eu fiz os exames, né, então voltando aqui na volta ao médico, fiz os exames, fiz biópsia, né, uma coisa muito sofrida, muito dolorida. E assustadora, na verdade, né? Porque você não está preparada para isso. Nós nunca estamos preparados para receber uma notícia dessa. Então, nós tínhamos uma vida muito ativa, né? Imagina, a gente cuidava de adolescente, então a gente sempre era muito espontânea, fazíamos acampamento, a gente tinha nossos cultos com eles, as nossas reuniões, e de repente você parece que o chão se abre, né? Com uma notícia dessa, e você vai, parece que caindo. Então, quando chegou o resultado dos meus exames, e o Rubem, o meu esposo, ele é muito já de procurar tudo, né? Ele começou já a procurar do que se tratava, e ele foi buscar os resultados do exame para mim. E eu lembro que ele chegou na minha casa, eu estava preparando o almoço, e ele chegou com os papéis do resultado do exame, e eu falei: e aí? Ele: não sei. Eu falei: não minta para mim, porque você não sabe mentir, graças a Deus, né? Pode falar para mim o que está aí dentro desses exames. Aí ele falou para mim: realmente é maligno, né? Já está no estágio avançado um pouquinho, e estava no estágio 4 já, que era já bem problemático, vamos dizer assim, né? E, e ele falou para mim: é tão maravilhoso
maravilhoso quando nós temos um Deus como suporte. Eu lembro que eu estava ali fritando umas batatinhas fritas para minha filha, preparando o almoço. Eu fui lá, terminei de fazer o almoço para eles, servi o almoço para eles, e eu falei assim para eles: olha, vocês almocem que eu vou para o meu quarto. E eu entrei no quarto, Érica, e comecei a chorar diante do Senhor. E chorei muito, mas chorei muito. Mas algo que eu falei para Deus, que isso foi algo realmente vivido na minha vida nesse período. Eu falei para ele o seguinte, falei: Senhor, eu sei que esse gigante que eu vou passar é muito grande, mas de uma coisa eu sei, eu não vou sozinha. O Senhor vai estar comigo. E me ajuda, Senhor, em nenhum momento a levantar uma palavra contra o Senhor, culpar o Senhor por isso, murmurar, reclamar, me lamentar. Que o Senhor esteja comigo durante todo esse processo, que não será fácil. Porque isso que eu vou viver, ele tem que se redundar para louvor e glória do teu nome. E hoje eu estou aqui, né, falando. E ali eu chorei muito diante do Senhor. Meu marido foi até lá, a gente se abraçou, chorou comigo. E ali começou, então, todo o processo, né? Eu tinha... O meu médico, ele era muito seco, assim, na época, que ele era... Acho que as pessoas criam uma armadura, né? Porque esses médicos atendem muitas pessoas e eles acabam criando uma armadura. E eu lembro que eu tinha um encontro de casais da nossa igreja. Nós tínhamos já marcado, combinado. E quando eu retornei nele, ele falou assim: não, você tem que operar urgente, porque é grave. Você precisa fazer essa cirurgia o mais rápido possível. E eu perguntei para ele se viu, mas eu tenho um encontro de casais já agendado para o final de semana. Então, na segunda-feira eu opero. Ele fez assim para mim: ó, problema seu. Né? O corpo é seu, você quer ficar com isso daí? Problema seu. Eu falei: não. Eu vou fazer um encontro de casais com meu marido. Na segunda-feira eu me interno e a gente faz a cirurgia. Ok. Fui para o encontro de casais. Foi uma benção. Foi maravilhoso. Eu e meu esposo lá com os amigos, o pessoal da nossa igreja. E na segunda-feira, bem cedinho, eu estava me internando para passar pelo processo de cirurgia. E durante o processo de cirurgia, eles fazem, como foi um seio, né? Geralmente, eles, já era meio grave, meio grande, eles fizeram o esvaziamento das axilas ali do lado esquerdo. E dentro desse esvaziamento, eles encontraram mais um tumor, né? E era também maligno, porque eles já fazem todo o processo ali, né? Para saber o estágio e o que era. E também era maligno. Então, na verdade, Éric, já havia ocorrido uma metástase ali no meu corpo, né? E quando eu voltei para cá, foi a cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus, o senhor estava ali comigo, minhas amigas me ajudaram. Olha a importância de ter amigos, né? A Cirineide, Paula, né? Uma outra amiga também minha que me ajudou bastante. E, e elas estavam ali comigo nesse processo. Quando eu voltei para casa, essa cirurgia, meus filhos eram tão pequenos, né? O Caio tinha 6 anos, 8 anos, 10 anos, e a Bela tinha 2 aninhos, né? Era 4 anos, 4, 10, 12, a diferença aí das idades, né? E eles eram muito pequenos, muito bebês para mim, né? Os filhos, nesse período é a época que eles mais precisam da gente, né? E ali eu estava numa situação bem debilitada. E quando eu voltei da cirurgia, voltei para casa, meu marido entrou no quarto muito triste mesmo. E a gente começou a chorar, na verdade, né? E ele sentou na beira da cama comigo e ele falou assim para mim: você tem noção do que está acontecendo com você? Eu olhei para ele com muita sinceridade, eu falei assim: não tenho. Eu falei: o que está acontecendo comigo? E eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, né, de retirada de tumores.
Ele falou assim, olha, ocorreu metástase no teu corpo, ele já achou outro, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode voltar, ele pode não sei o quê. E ele começou a chorar e eu comecei a chorar com ele. Porque eu falei, meu Deus, está acontecendo isso e não sei o quê, não sei o quê. Mas de repente, Érica, me veio algo dentro do meu coração, uma força, sabe? Tu és a minha força, tu és o meu refúgio. Ah, o Senhor ouve o meu pranto, o Senhor ouve a minha voz, eu te clamo. Aquilo veio dentro de mim assim, eu olhei para ele e falei assim, parou. Ele se assustou. Ele assim, falou assim para mim, eu falei para ele assim, ó, para, desse mal eu não morrerei. Isso não me pertence. Na minha veia tem o sangue de Jesus, ele já me purificou, já me lavou, eu não vou ter mais isso, disso eu não morrerei. Não, eu falei para ele assim, você vai ter que me aguentar muitos anos ainda, vamos ficar velhinhos juntos, pode ficar tranquilo. Eu falei, chega, de jeito nenhum. E ali parou de chorar, eu parei de chorar, fiquei ali na cama, ele foi trabalhar. E na verdade, eu já tinha, acho que porque a cirurgia exige um cuidado, mas é algo que você não fica na cama, né? Ali é só uma cirurgia no braço. E eu sei que levantei da cama também, fui atender meus filhos. E daí ele perguntou assim para mim: onde que você vai? Eu falei assim: oi, a vida segue, a vida continua, vamos para frente, tem coisa para fazer. E dali eu nunca mais vi meu esposo chorando e se lamentando. Então a gente se fortalecia um ao outro, ele me fortalecia, sempre esteve comigo, minha família sempre esteve comigo. O processo, né, de tudo isso. 15 dias depois, eu já estava careca, porque entramos na quimioterapia. Eu operei em dezembro, descobri em novembro, final de novembro, em dezembro estava fazendo a cirurgia. Em janeiro, é tão marcante, Érica. No dia 21 de janeiro, que é o aniversário do meu marido, eu comecei a fazer as quimioterapias. Eita, processo difícil. Difícil, doloroso, angustiante, né? Porque, na verdade, não é só o remédio que entra para matar todos, né? Todas as nossas células, porque mata as boas e as ruins também, né? A vaidade nossa, né, ela é afetada também. Nossos cabelos, né, sobrancelhas, cílios, é muito. Caiu tudo. Em 15 dias, meu cabelo, e eu tinha decidido deixar o cabelo crescer, eu tinha um cabelo muito volumoso, quem me lembra de mim aí, acho que não sei se você lembra, eu tinha muito cabelo, né, era cacheado, e eu tinha resolvido, vou deixar meu cabelo crescer, né? Vamos ver o que dá. E ele estava grande, bonito, e 15 dias depois eu tive que rapar meu cabelo, porque caía demais. E eu lembro que eu fui numa amiga minha, a Jane, na época, ela fez isso para mim, que ela tinha uma particularidade assim, não, quando eu vim aqui, que é mais tranquilo, né? Era na casa dela. Então eu rapei meu cabelo, voltei para casa careca, né? Muito, eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, né? Não é fácil perder os cabelos. E eu lembro que minha filha, tão pequenininha, 4 anos, ela falou assim, mamãe, deixa eu ver a tua careca. A gente, aquilo doeu tanto no meu coração, né? E ela olhava para mim, me beijava a minha cabecinha, e ela falava assim para mim, mãe, eu te amo, você é linda de qualquer jeito, com cabelo ou sem cabelo. Então, meus filhos fizeram parte desse processo doloroso também. E, e ali a gente lutou muito por eles. Então, cada quimioterapia foram 6 sessões de quimioterapia muito forte, muito dolorosa. A primeira, assim, eu tinha a sensação que eu ia morrer. E literalmente, acho que eu morria por alguns segundos, porque a dor, o mal-estar era tanto que eu apagava. Depois eu voltava, não sabia nem como, né? Era uma sensação de morte, de morte, de morte. E isso foram por 6 meses. Eu me lembro que numa desse período, eu quis desistir de parar, eu não queria mais fazer quimioterapia, porque eu tinha fé para parar de fazer quimioterapia.
Eu falava, não preciso, eu acredito que eu não vou ter mais. Não preciso dessas coisas, porque o sofrimento era muito, né? Aquilo entrava rasgando no corpo da gente. Era um experimento na época, inclusive, era uma quimioterapia nova, e era muito, muito dolorosa. E, e eu ficava sem paladar, né? O amargo para mim era doce. Eu podia chupar um limão que parecia uma laranja-lima, de tão docinho que era. E isso ficava sem tempo. Então, quando eu começava a me levantar, já era hora de fazer uma outra quimioterapia. Então, foram 6 meses de bastante lutas, né, fisicamente. Então, quando foi num determinado mês, acho que na terceira ou quarta quimioterapia, meu pai e minha mãe veio para cá, vieram me ver. E eles vieram em dezembro, quando eu fiz a cirurgia, e depois eles vieram de novo, né? E eu me lembro, Érica, que eu orei ao Senhor, que eu ficava muito mal, e eles iam bem naquele período. Eu orei, eu falei, Senhor, meu pai e minha mãe vêm para cá, por favor, não me deixe passar mal. Eu não quero que meu pai me veja nesse estado. Eu falava para ele, não quero que meu pai me veja nesse estado, porque eu sei que ele sofria muito, minha mãe sofria muito. Eu falei, eu não quero que eles me vejam assim, acamada, passando mal, né, dessa forma. E Érica, foi a quimioterapia, aquele mês que eu fiz, eu não tive um efeito colateral. Meu pai veio, a gente, nossa, como se eu não tivesse feito nada. Meu pai ficou tão feliz que né, ele me viu bem, não tive reação nenhuma. Ele falou assim, nossa, filha, você tá bem? Eu falei, tô bem, pai, graças a Deus. Só eu sabia, né, o que eu tinha pedido para Deus. E olha, e realmente foi o único mês, porque no mês seguinte eu já estava passando mal. Então você vê como que Deus, ele cuida de cada detalhe, para mim não entristecer o coração do meu pai e da minha mãe nesse período. E o interessante é que foi do dia 21 de janeiro, a primeira quimioterapia, aniversário do meu marido, e a última quimioterapia foi dia 5 de junho, que é o dia do meu aniversário. Olha Olha, como foram datas marcantes. Acho que o senhor falava assim, você não pode esquecer, para que você possa testemunhar disso para as pessoas. Nesse inteirinho, Érica, deixa eu tomar uma água aqui. Nesse meio de quimioterapia, desse processo todo, eu abri minha célula, no segundo, terceiro mês, eu abri minha célula, né, e permanece até hoje, são 18 anos aí de célula, são 2004, nós estamos em 2023, nunca parei a minha célula. Eu lembro que meu pastor falou assim para mim, mas Wanda, você vai abrir a célula, você tem tudo para ficar na sua casa, cuidando da sua saúde, né, se preocupando com você. E eu lembro que eu falei assim, mas pastor, as pessoas também precisam de mim. Porque as pessoas me ligavam, né, queriam um aconselhamento, às vezes eu tinha acabado de sair da... Obrigado, Beca. Eu acabei de sair de quimioterapia, estava naquele processo, as pessoas ligavam para mim, né, precisando de ajuda. E meu marido falou assim, mas e aí, como é que a gente faz se você não puder ministrar? Eu falei, bom, vamos começar junto, porque o dia que eu não puder ministrar, você ministra, e nós caminhamos juntos até hoje. Né? Ele também é líder de célula, nós temos tem os meninos, né? Chamamos os meninos e as meninas que estão conosco, nós temos aí 15, 14 discípulos, 15, 10 discípulos homens e 15 mulheres que estão comigo, que caminham junto toda semana. Um beijo para algumas delas, que eu acho que elas vão assistir depois, vai ter algumas por aí. Então, gente, mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, a gente estava firme com Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Por mais processos dolorosos que você está passando, nós precisamos estar firmes na nossa fé, acreditando. E isso fez a diferença em mim. Então, eu passei pelo processo de quimioterapia, confiante em Deus. As pessoas perguntavam para mim, eu tenho uma amiga, não vi se ela entrou aí ou não, se ela vai assistindo depois, a Sirineide, que eu falo que ela é uma irmã gêmea, a minha irmã eu tem a vi minha uma irmã Gislene. Sirinese aqui entrando. Aham. Eu vi uma Ah, tem, né, Sirinese então. aqui. Então ela deve ter entrado, se ela não entrou, ela vai ver comigo depois. E eu lembro que um dia ela perguntou para mim assim,
dentro do carro, né, que a gente tinha ido na nossa célula, e ela perguntou, ô Wanda, eu tô preocupada. Eu falei, o que que foi, amiga? Eu de lenço, né, na cabeça, tudo. Ela falou assim, eu não vejo você chorar. Eu olhei para ela assim, eu falei, uai, mas para que eu vou chorar? Se eu tiver que chorar, eu choro no banheiro. Eu falei, mas eu choro. Mas eu não choro para as pessoas, eu não fico me lamentando. As pessoas falam, eu nunca me viram chorando. Eu sempre estava sorrindo, sempre estava alegre, motivada, sempre fazendo as coisas, nunca deixei de fazer as coisas. E eu falei assim, não, amiga, eu choro sim, eu choro, mas no banheiro. No banheiro. As lágrimas eu misturava já com o chuveiro ali, né? E eu chorava e eu choro para Deus. Eu não chorava para as pessoas. Eu chorava para Deus. Falava, Senhor, continue me fortalecendo. Isso vai redundar em louvor e glória para o teu nome. Não, não aceito isso na minha vida, isso não me pertence. Eu nunca disse assim, olha, o meu câncer, aí eu tenho. Não, não, ó, tá aqui de passagem, porque não me pertence. Então, assim, hoje a gente fala rindo, hoje a gente fala feliz, né? Contando testemunho aqui, mas o processo, toda pessoa, toda mulher que passa por esse processo, realmente é difícil. É muito difícil, é doloroso, a sua família fica abalada, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer ou não, né? A gente fica preocupada com o resultado, e quer queira ou quer não, às vezes vem uma sensação de medo, né? Tanto na gente quanto nos nossos familiares, mas passava imediatamente. Logo eu já lembrava do que Deus falava. E tem um versículo, Érica, que eu declarei muito, mas muito. Eu sempre declarava ele, que é Salmos 118, versículo 17. Esse texto, para mim, foi assim, aquilo que me alavancava, aquilo que me dava esperança, né? E realmente isso me fortaleceu muito. Diz assim: não morrerei, mas viverei. A tradução fala, né? Mas o meu fala, cara, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Né? E, Posso desculpa, ler agora minha tradução aqui? foi? Posso ler minha tradução aqui? Pode, claro. A que eu estou aqui, ela diz assim, ó, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Exatamente nessa tradução que eu declarava. Mas eu declarava muito: não morrerei, viverei. Eu vou contar só para o Senhor. E eu declarava a palavra de Deus constantemente durante todo esse processo. Eu declarava a palavra do Senhor e falava: não vou morrer, eu vou viver. Esse mal não vai me derrubar, porque eu vou testemunhar do Senhor. O Senhor tem planos na minha vida. O Senhor me chamou para ministrar, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, o Senhor me chamou para testemunhar. Não vou morrer, eu vou viver. Né? Então, assim, e durante todos esses anos que eu tenho estado aqui, né, passado, já testemunhei em vários lugares, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Não é a primeira vez, já testemunhei em outras lives, tenho vídeo gravado, já fui em algumas igrejas testemunhar. Quando eu, inclusive, no final de semana agora a gente estava no encontro com Deus, mas geralmente nos encontros com Deus que nós fazemos aqui para mulheres, eu testemunho também daquilo que Deus fez na minha vida aqui, a superação. E no encontro passado, tinha uma pessoa, uma mulher também que estava passando por esse processo. E quando eu pude testemunhar ali do que Deus fez na minha vida, meu Deus, essa mulher foi alavancada na sua fé. Ela falou assim: eu tenho certeza agora que eu também não vou morrer, porque eu creio, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Então, tudo que nós passamos, nós temos que ter um olhar diferente sobre isso. E pedir: Senhor, o que o Senhor pretende com tudo isso? Para quê? Por quê? Por quê? Não, para quê? Onde eu posso te glorificar nessa situação? Então, eu creio assim que em todas as coisas, ainda que elas sejam ruins, Deus faz com que redunde para o louvor da glória dele. Todas as coisas cooperam para o bem. Né? Então, hoje, se eu tenho uma fé fortalecida, se hoje eu posso
testemunhar, firmado na palavra de Deus, é porque Ele me sustentou. Os meus olhos foram colocados no lugar certo, né? Fiz os tratamentos? Fiz. Ah, Wanda, então por que você não confiou? Não, eu fiz. Porque quando eu quis parar, como eu comentei anteriormente, o meu esposo, ele falou para mim assim, não, você não vai parar. Porque lá na frente, né? Ele falou para mim assim, não, você tem que pensar nos seus filhos, e se lá na frente você se arrepender de ter feito, é coisa que passa na cabeça de toda a família, não, você tem que passar pelo processo. Então eu falei para ele, falei, eu só vou passar pelo processo por causa de vocês. Não por causa da minha fé, mas porque vocês estão me pedindo isso. Porque eu creio que eu não precisava passar por isso. Mas, se vocês querem, então eu vou passar. Então eu completei o ciclo, fiz radioterapia também, né? Foram 30 sessões mais ou menos de radioterapia. Elas não são doloridas, mas elas deformam porque elas são para proteger aquela área, né? Então eu tenho até hoje, eu tenho mancha no pulmão, porque é tão forte que prejudica ali, né? Queima aquela região em volta. Graças a Deus, faço os exames hoje uma vez por ano. Meu médico fala assim, você tá top, né? Você tá joia. E ele fala assim, e aí eu falo para ele assim, claro, doutor, esse irmão eu não vou morrer, não. Meu Deus é fiel. Ele olha para mim e fala assim, você tem uma fé muito grande. Tenho sim. Desse mal eu não vou morrer. Eu venho aqui porque o senhor pede, porque nem isso eu queria vir mais, né? Mas eu obedeço, né, as regras. Então, eu creio assim que a vitória é nossa. Jesus, ele já conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Ele já nos deu vida e vida com abundância. Quando ele levou sobre si toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário, conforme Isaías 53, ele foi moído, ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi castigado por causa dos meus pecados, e ele levou sobre si, ele já levou todas as nossas enfermidades. Então, ela vem sobre nós, vem, nós somos terrenos, sujeitos, mas ela não tem que ficar em mim. Então eu posso passar, eu posso vencer toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer luta, porque Jesus já me garantiu essa vitória. Então eu creio que tudo isso que eu estou compartilhando com você é algo que deveria estar acontecendo, já estava no plano de Deus. É porque a nossa vida, todos os nossos dias, já foram contados pelo Senhor, já foram escritos pelo Senhor. E talvez algumas histórias não estão sendo bem realizadas, porque nós fugimos do propósito dele. Não é ele, né? A culpa não é dele, a culpa é nossa mesmo, porque nós caminhamos por caminhos que às vezes não é o caminho que ele direcionou para nós. Então nós colhemos os frutos das nossas ações. Nós comemos os frutos das nossas ações. E às vezes nós temos a tendência de querer culpar Deus. Ah, porque Deus não me abençoou, porque Deus não faz. Não, somos nós que colhemos frutos das nossas ações. Então, mas tudo tem um propósito. E se nós nos voltarmos para Ele, com certeza, Ele nos dará um grande livramento. Amém, Érica? Eu acho que, né, não sei quanto tempo nós temos, mas o testemunho em si é isso, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Wanda, eu achei bem imprescindível, assim, lindo o seu testemunho, né? E glória a Deus pela sua vida de estar aqui hoje também, compartilhando conosco. Para quem está chegando agora, a Wanda foi curada de um câncer na mama. E na axila, né? Tinha ocorrido uma metástase. 2, né? Porque tinha a metástase e foi curada o do câncer na mama e na axila, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, né? O processo, você tem que passar, né? A gente tem que passar pelo processo, não tem como fugir dele. E às vezes porque a gente foge, achei bem bonito isso que você falou, às vezes porque nós fugimos do propósito, as bênçãos não são alcançadas nas nossas vidas, né? Então Deus tem várias formas de nos curar, né? Ele pode nos curar instantaneamente, né? E não permitir que a gente passe por alguns processos, mas não que a gente vai deixar de viver alguns processos, mas ele pode usar, né, a medicina, usar outras formas também para nós termos essa cura gradativa,
Isso eu tenho visto na vida do meu filho, né? Meu filho era para ser totalmente cego e cada vez que eu levo ele nos médicos, retorno lá com ele para ele repetir os exames, cada vez mais eles vão vendo que ele está tendo essa evolução. Amém. Então, para quem está aí nos assistindo e vai ver essa live de novo, não desista de buscar o seu milagre. Não desista, né, da sua fé, não desista de buscar aquilo que você tanto almeja, que você tanto busca em Deus. Porque Deus tem as formas de trabalhar, mas os processos são necessários para as nossas vidas, né? Para que a gente viva o propósito de Deus. Hoje a Wanda e o seu esposo, né, líderes de células, há 18 anos, né, Wanda? 18 anos. 18 anos, então eu tenho certeza que tudo isso foi necessário, porque talvez, senão, essa célula não teria surgido, né? Porque foi em meio a essa dificuldade que você começou, né, com essa célula, não foi? Sim. A nossa igreja, ela trabalha com células, né? Eu acredito que eu abriria células sim, futuramente, talvez depois de todo o processo. Mas Deus me levou a abrir a célula durante o processo. Durante o processo, né? Durante o processo. E olha, foi bênção, porque dentro da célula a gente ministrava a palavra. Né? Então, a palavra, ela é o nosso alicerce. É essa palavra que nós pregamos, que nós cremos, que nos fortalece e que nos faz passar pelo processo. Né? Porque todo processo vai nos levar a algum lugar. Ou ela nos leva, ou ela nos aproxima de Deus, esse processo nos aproxima de Deus, ou esse processo vai nos afastar de Deus. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, eu escolhi me aproximar de Deus. Porque com ele, eu tinha certeza que eu ia ter vitória, né? Sem ele, não sei se eu estaria aqui, né? Porque eu poderia ter entrado em depressão. Inclusive, Érica, né, completando, falando dessa palavrinha aí, que hoje é uma doença do século, né? A depressão. Você vê que interessante. Durante todo o processo, eu não tive. O inimigo, ele é astuto, né? Quando eu terminei todo o processo, eu comecei a ter sintomas de depressão. E eu comecei a me pegar, assim, do nada, né? Chorando. Estava bem, daqui a pouco eu começava a chorar, não queria sair de casa, não queria fazer nada. E eu comecei a falar, mas eu falo assim, que às vezes Deus me dá uma inocência tão boa, né? Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? E aí eu fui no médico, né? No mesmo médico, meu oncologista. Eu falei assim, doutor, tá acontecendo isso comigo. Ele falou assim, você tá bem assim, você tá com depressão, vou te passar um remédio, só isso. Eu olhei assim para ele e falei, mas depressão? Tá bom. Ele me deu lá um tal de Daforin, né? Na época, acho que é um bem fraquinho, né? E eu comprei umas caixas lá, porque vão obedecer ao médico, né? Comprei umas caixinhas lá, eu comecei a tomar. E aí, sabe que eu comecei a tomar esse bendito remédio aí? Eu comecei a me sentir mal. Porque quando eu era criança, eu tive epilepsia. E aquele remédio começou a me dar uma sensação que eu tinha quando eu tive epilepsia, porque Jesus me curou também de epilepsia. Olha aí como Jesus é bom na minha vida. E aí eu falei, mas nossa, esse remédio tá me fazendo mal, tô sentindo uma sensação ruim, e começou a me reportar aquilo que eu tinha lá atrás. E aí veio um irmão na nossa igreja fazer uma campanha de curas e milagres. E nessa noite eu tinha ido, e a igreja estava abarrotada de gente, tinha gente em pé nos corredores, e eu estava sentada bem num cantinho, e ele começou a orar e falar dos milagres de Jesus. Que Jesus curava, todas as partes de milagre, Jesus curou o enfermo, Jesus curou o cego, curou o surdo, o mudo, o aleijado, ressuscitou o morto. E ali eu comecei a pensar, e o Senhor começou a ministrar comigo, para que você está tomando remédio? E de repente aquilo me bateu assim, eu falei, meu Deus! E eu comecei a fazer assim, Wanda, que isso? Você tomando remédio de depressão? Para com isso, menina! Toma vergonha na cara, olha aí, Jesus já curou você do câncer, não vai... Essa depressão, que isso? E ali eu falei, Senhor, me perdoa. Não estou
dizendo aqui, gente, você que vai me ouvir depois, que você não deve tomar seu medicamento, tá? Isso é particularidade minha, a minha fé, a minha depressão estava ali no início, era algo que eu tinha que passar. Agora, se você toma seu medicamento, tome seu medicamento, consulte o teu médico, faça o que ele mandar. Mas eu, naquele dia, eu decidi nunca mais tomo aquele remédio. Eu joguei 3 caixas fora, porque eu não tinha mais a receita para trocar por outra coisa. 3 caixas foram embora. Acho que eu tinha tomado, sei lá, nem meia cartela daquilo, de uma delas, e joguei fora. Falei, Senhor, o Senhor cuida da minha alma. Filha, até hoje, nunca mais tomo remédio de depressão. O único remédio que eu tomo é civastatina, porque eu sou obrigada, né? Mas nada. Nada, 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 nada. Então, assim, você vê como que é o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, como que o inimigo ele tenta, de qualquer forma, querer jogar uma enfermidade, querer fazer com que você fique preso, né, em alguma situação que você não voe alto, né? E eu falei, não, na minha vida não, né? E graças a Deus estou aí, para a glória do Senhor, firme e forte, trabalhando, executando meus trabalhos, trabalhando com a igreja, tendo minha célula, ministrando nos encontros e louvando ao Senhor aí todos os dias com a minha vida. Ai, que bênção, glória a Deus. Há poder nas nossas palavras, né, Wanda? Há poder nas nossas palavras. Então, você, quem está nos ouvindo aí, sempre profira palavras de fé, de bênçãos, palavras de gratidão, porque há poder naquilo que você fala. E a Wanda decidiu ser curada também. Decidiu. Amém. Né? Amém. Decidiu entrar no processo, confiar em Deus e decidiu, Senhor, eu quero a cura para minha vida. E não desistiu de buscar a cura dela. Né? Deus usa recursos improváveis para nós, né? Deus ele trabalha de formas diferentes do que nós imaginamos, né? Não trabalha com a nossa visão humana. Então, às vezes a gente fala que confia em Deus, mas às vezes a gente quer que Deus haja da nossa forma, da nossa maneira. Às vezes a gente não quer passar pelos processos difíceis, pelas dificuldades. Né? Se fosse para a Wanda optar em passar por uma quimioterapia, como ela mesma disse, ela não teria passado. Então, mas Deus, ele deixa os recursos certos para nós. E você que está nos ouvindo e passando por alguma dificuldade, apenas confie em Deus e não deixe de proferir palavras de bênção para a sua vida, não deixe de buscar a sua cura, não deixe de buscar o seu milagre. Porque uma hora ele vai chegar. Desde que você esteja no propósito, né, Wanda? Desde que você não fuja do propósito de Deus para sua vida. Uma hora o milagre vai chegar, a bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai mesmo, com certeza. Obrigada, viu, Wanda, por esse momento de partilha, por esse testemunho lindo. Tem pessoas aqui que vai ouvir depois, que eu já sei, amigas, que estão passando por esse processo que você passou. E com certeza vai para edificar ainda mais a fé. E com certeza edificou minha fé nesse dia. Tenho certeza que edificou de quem está aí nos ouvindo. Tudo tem um propósito e eu quero agradecer. Ser grata a Deus pela sua vida nesse dia, pela Gislene, que te desafiou para estar aqui contando esse lindo testemunho. A minha mãe está aqui, viu, irmã Lola? Beijo. Lola, haveria coisa alguma difícil ao Senhor, verdade. Nada é difícil, nada é impossível para o Deus que nós servimos. Gratidão, Wanda, pela sua vida. Espero nós nos reencontrarmos novamente algum dia pessoalmente. E vou ficar feliz. Lá, beijo, meninas, a Gisele. Mas eu não posso deixar de finalizar essa live, Wanda, sem que você faça uma oração por todos nós, por quem está aí precisando de um milagre, e para quem vai nos assistir posteriormente, depois dessa live. E gratidão mais uma vez. Muito obrigada. Um grande beijo para toda a sua família. Em nome de Jesus, seu dia será incrível, um dia de bênção para quem está aí nos assistindo. E que essa semana que se inicie seja uma semana de paz, de bênçãos, de vitória para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu que agradeço, Érica, por essa oportunidade, né, de estar falando aqui com você. Depois de tantos anos, né, eu jamais iria reconhecer você, né? Uma mulher linda e maravilhosa, uma Obrigada. mulher de sucesso. E eu vou orar assim porque eu creio no poder da oração, eu creio no nome de Jesus, né? E quero que cada pessoa que for ouvir essa live depois possa ser tocada pelo Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus. Minha gratidão a Ti, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na minha vida e que continua ainda operando todos os dias quando eu me levanto da minha cama. Senhor, eu te dou graças por esse meio, Senhor, de comunicação que o Senhor nos deixou, veio a existir, onde nós podemos testemunhar para tantas pessoas que ainda ouvirão sobre a cura que o Senhor fez na minha vida. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu quero clamar o poder que há no teu nome, sobre cada pessoa que me ouve nesta hora e que vão ouvir depois. Sobre toda a enfermidade, eu clamo o nome de Jesus agora, para que toda enfermidade saia desse corpo, saia desta vida agora em nome de Jesus. Senhor, eu clamo o poder que há no teu nome, sobre cada enfermidade agora, que saia em nome de Jesus. Que essas pessoas possam receber a cura, que nesta hora cada pessoa possa ser tocada pelo teu Espírito, que nesse momento cada pessoa sinta, Senhor, dentro do teu coração, a paz que somente o Senhor pode dar, que o Senhor venha levantando a sua fé, que essas pessoas possam ser levantadas em ousadia, em coragem, em determinação, crendo de todo o coração, crendo no milagre, crendo que elas vão passar por esse processo, mas elas vão sair vitoriosas. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu poder, fortalecendo as juntas, medulas, ossos, nervos, tendões. Deus, agora venha purificando o sangue de cada pessoa, vem alinhando, Senhor, agora, Senhor, esse corpo com a cruz de Cristo, onde toda enfermidade foi levada, Senhor, e que eles recebam saúde, saúde plena, vigor, força, coragem, que cada um receba nesta hora o seu milagre. Meu Deus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Érica, da sua família, do seu filho. Senhor, nada te é impossível. O Senhor pode operar um milagre agora na vida do filhinho da Érica. Que o teu poder se manifeste na vida dele, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos conceda um dia de vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te libero para prosperar, para viver uma vida abundante, a qual o Senhor prometeu para nós. Porque Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Amém. Deus te abençoe, Amém. em nome de Jesus. Um grande Amém. beijo, Wanda. Depois você me fala, não sei se você vai querer falar agora ou depois, quem é sua amiga desafiada? Eu vou pensar ainda, porque depois eu te falo, porque esse final de semana foi extremamente corrido para mim, não tive depois tempo de pensar, você tá bom? compartilha, então, a gente se fala no WhatsApp. Um grande beijo, mais uma vez, obrigada. Um excelente Beijo. dia a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo, povo. Deus abençoe, gente. Feliz dia. Bom dia. Tchau, tchau.